Você já ouviu falar na história de um faxineiro americano chamado Ronald Read? Esse cara passou a vida consertando carros e varrendo o chão de loja. Nada de herança, nada de loteria, nada de salário milionário. E assim, quando morreu aos 92 anos, deixou um patrimônio de 8 milhões de dólares. Agora pensa comigo, quantos executivos de terno e gravata formados em Harvard, em Yale, ganhando salários altíssimos chegaram perto desse número? Poucos. E qual a diferença entre esse faxineiro e tantos gênios do mercado? Simples, o comportamento. É isso que a gente vai conversar hoje. O livro A Psicologia Financeira de Morgan Housel mostra que quando o assunto é dinheiro, o que realmente importa não é sua inteligência, o diploma ou onde você trabalha. O que faz a diferença é como você se comporta. É sua relação com o seu emocional, com o seu dinheiro, com as suas finanças, com a sua paciência e até a capacidade de fazer nada quando todo mundo está desesperado. Então fica comigo até o fim, porque eu vou compartilhar algumas lições desse livrinho aqui muito importante, que eu já li umas 3 vezes, que qualquer pessoa pode aplicar na vida, independente da renda, do conhecimento técnico. Esse é um livro aqui que eu comento toda semana nos meus stories, cara. Esse livro é bizarro, muito bom. Mas antes, se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Matias, eu sou o Filho Rico e aqui a gente fala sobre investimentos, organização financeira e como conquistar mais liberdade na sua vida usando o dinheiro de forma inteligente. Então, já se inscreva, deixa o like, ativa o sininho, porque isso ajuda o conteúdo a chegar em mais gente. Vamos falar da lição número 1? Comportamento vale mais do que inteligência. O primeiro ponto de vista desse livrinho aqui é um tapa bem dado na sua cara. O comportamento financeiro, gente, ele importa sim muito mais do que a sua inteligência. Vou te dar um exemplo. Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo, tá? Só realmente ele ficou bilionário depois dos 60 anos. Isso porque ele teve algo que a maioria não tem. Paciência. O Buffett começou cedo, manteve constância, deixou os juros compostos trabalharem por ele. E, obviamente, o resultado a gente está vendo aí. A maior parte da fortuna dele veio da fase de que muita gente teria desistido. Agora, compara isso com executivos que tinham muito mais estudo técnico, mas de alguma forma se quebraram porque não souberam se controlar em crises ou porque simplesmente gastaram mais do que ganhavam. O faxineiro Ronald Read, que citei na abertura, teve mais resultado do que um monte de profissional do mercado, justamente porque ele não se deixou levar pela ganância ou pelo pânico. Ele comprava ações, guardava e esperava. Simples assim. E aqui vem a primeira provocação. Você pode não ser um gênio, realmente. Pode não entender algumas formas complicadas de matemática financeira, mas se você souber controlar suas emoções, você pode ir muito mais longe do que muita gente inteligente que se diz por aí, pelo menos. Lição número 2. Saiba o que é suficiente para você. Me responde, sinceramente, quando vai ser o suficiente para você? Quanto vai ser o suficiente para você? É quando você tiver uma casa, quando você tiver um carro, beleza. Mas aí você compra a casa, compra o carro e de repente já não basta mais. A ânsia de ter e o tédio de possuir. Agora eu sei o que é o carro. Não basta ter uma casa. Tem que ser uma melhor, uma rua melhor, um bairro melhor, com piscina, com sauna, com jacuzzi, com blá 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 blá. E quando você conquista tudo isso, começa a olhar pro vizinho que tem um helicóptero. É literalmente um jogo infinito. Então, uma das frases mais fortes do livro. Não existe razão para você arriscar o que já tem e do que precisa por algo que não tem, do qual precisa. É do caralho, velho, na moral. Quantas pessoas você já viu perderem tudo justamente porque não souberam parar? Gente que já tinha uma vida confortável, mas, por exemplo, quis mais. Resultado, acabam arriscando o que já tem e acabam perdendo o que tem. E o que eu quero te provocar, você já parou para pensar qual é o seu suficiente? Se você não define isso, vai viver a vida inteira correndo atrás de algo inatingível, inalcançável. Lição número 3. Tenha margem para imprevistos. Cara, essa é uma lição literalmente poderosíssima do livro e é a importância de ter uma margem de segurança ali, né? Muita gente planeja aposentadoria contando com uma rentabilidade média do mercado. Ah, se o Bovespa rendeu X nos últimos 20 anos, vai render pelo menos X nos próximos 20 anos. Só que não funciona assim, o mercado não é uma linha reta, tem altos e baixos e principalmente crises, tem governos que entram, presidentes que entram, enfim, imagina você se aposentando justamente no ano que aconteceu uma grande crise global. Sua carteira vai derreter, velhão. E se você não tiver margem de segurança, vai bater o desespero, a água vai bater na bunda e você vai querer vender tudo no pior momento. O segredo é você se planejar sempre contando com imprevistos. Prefira ser surpreendido positivamente com uma rentabilidade maior do que você esperava do que se frustrar por ter, sei lá, seu castelo de areia desmoronou, sei lá, ou seja, pessimista no planejamento e otimista na execução. Pausa rapidinho no vídeo para contar uma super novidade para vocês. Eu me juntei ao maior grupo de consultoria de investimentos do país, que é a Portfel, e a Portfel faz parte do maior ecossistema de finanças do Brasil, que é o Grupo Primo, junto com o Thiago Nigro e o Bruno Perini, e agora eu posso te ajudar
a fazer gestão do seu dinheiro juntamente com os consultores da Portfel. Então, se você tiver um patrimônio superior aos 100 mil reais, eu vou deixar um link na bio aqui para você conseguir entrar em contato e a gente se falar. Lição 4. O jogo de cada um é diferente. Sabe aquele ditado, não compare seu bastidor com o palco dos outros? No dinheiro, isso também vale. Cada pessoa tá jogando um jogo diferente. Um jovem, obviamente, de 20 anos, com pouco patrimônio, pode se dar o luxo de arriscar mais, obviamente. Tentar multiplicar seu capital, até mesmo fazer day trade, ou, enfim, comprar uma altcoin. Como é que uma pessoa de 55 anos, com patrimônio consolidado, com mulher, com 3 filhos, com 2 filhos, com cachorro, com casa, não sei o quê, pô, o cara vai jogar um jogo completamente diferente. O objetivo não é crescer rápido, mas proteger o que você já tem. E aí que mora um perigo. Comparação. Todo mundo se compara, um pouco do comportamento humano, né? Mas muita gente se compara com o vizinho, colega ou até aquele influenciador que vive o centeno no Instagram. Só que você não sabe o jogo que essa pessoa tá jogando, nem as cartas que ela tem na mão. Copiar a estratégia alheia sem entender o seu contexto é receita para você se frustrar e muitas vezes você pode acabar se dando mal nesse jogo. E eu quero que você reflita, eu quero que você pense, qual que é o jogo que você tá jogando? Você quer ganhar dinheiro rápido ou você quer uma proteção de patrimônio a longo tempo? A sua estratégia precisa refletir isso. Lição número 5. Fortuna é o que você não vê. Riqueza de verdade, ela realmente não dá pra ver. Sabe aquele vizinho que vive trocando de carro todo ano, comprando iPhone toda hora, fazendo, sei lá, qualquer exemplo que você queira pegar da realidade que você vive? Muitas vezes ele só tá se endividando pra parecer rico. Sabe aquela Porsche que aquele seu amigo comprou? Você só sabe quanto ele gastou. Fortuna de verdade é aquilo que não parece. Só os investimentos que estão rendendo em silêncio. O dinheiro que você não gastou para impressionar os outros. A reserva que garante a sua tranquilidade. Como o próprio livro diz aqui, fortuna é o carro que você não comprou. A roupa que você não levou na loja, o assento de primeira classe que você recusou. No fundo, gastar para parecer rico é mediocridade. Rico de verdade que tem liberdade. Lição número 6. Liberdade é sua maior forma de riqueza. E já que falamos em liberdade, essa talvez seja a lição mais importante do livro. No final das contas, ninguém quer o dinheiro só pelo dinheiro. O que a gente quer é a liberdade que ele traz. Poder acordar sem despertador, poder escolher com quem você quer passar o seu tempo, poder dizer não, por exemplo, pra um chefe, cara, poder viajar quando você quiser, isso é riqueza de verdade. E aqui vai uma reflexão pra você. Você tá usando o seu dinheiro pra comprar liberdade ou pra comprar prisões mais caras? Porque tem gente que aumenta realmente a renda, ganha mais, enfim, ganha um bônus cheio, etc. Mas junto aumenta o custo de vida, as dívidas, e aí a dependência, né? Compra um carro mais caro, se amarra num financiamento que dura ano, compra uma casa gigantesca, mas fica escravo da manutenção, do IPTU, condomínio. Isso não é liberdade. Vamos resumir pontos práticos para você começar a aplicar hoje? Comece cedo, o tempo é o maior multiplicador do seu dinheiro. Poupe mais o que você gasta e cuidado com o seu ego, porque ele é o maior inimigo da poupança. Defina o que é suficiente para você e para de correr atrás de um jogo infinito. Tenha sempre uma margem de segurança para crises. Lembre-se, cada um tem um jogo diferente. Joga o seu. Fortuna de verdade é invisível. Acima de tudo, use o seu dinheiro para conquistar a sua liberdade e não para ostentar. A psicologia financeira, gente, mostra que o segredo não é ser um gênio, mas saber controlar o próprio comportamento. Inteligência sem disciplina não leva ninguém longe. Eu acho que uma das grandes mensagens aqui, mais simples, mais importante do que saber calcular cada taxa de retorno, é saber viver abaixo do que ganha, investir com consistência e realmente ter clareza do que realmente importa para você. E aí eu te pergunto, qual dessas lições mexeu mais com você? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com quem gostaria de escutar essas lições do livro. E se você quiser continuar aprendendo, eu recomendo assistir ao vídeo que eu gravei sobre quanto investir para chegar no seu primeiro milhão. Vai estar aqui aparecendo na tela. Gente, um abraço e até o próximo vídeo.